Se você tem diabetes ou vive tentando controlar o açúcar no sangue, provavelmente já ouviu isso. Fruta é saudável, pode comer sem medo. Mas ao mesmo tempo alguém já te disse o contrário, que fruta faz mal porque tem açúcar. Afinal, em quem acreditar? A verdade é mais profunda e pode mudar completamente a forma como você se alimenta a partir de hoje. Nem toda fruta é igual. E o efeito que ela causa no seu corpo depende de dois fatores que quase ninguém te explica: a velocidade com que o açúcar entra no sangue e a quantidade total de açúcar que aquela fruta carrega. Agora pensa comigo. Duas pessoas podem comer fruta todos os dias. Uma melhora a glicose, tem mais energia, se sente bem. A outra vive com picos de açúcar, cansaço e dificuldade para controlar o diabetes. A diferença não está na fruta em si, está na escolha. E aqui entra algo importante. Não existe fruta proibida. Isso pode até te surpreender, mas o problema não é comer fruta. É não saber qual escolher, quanto comer e como consumir. Algumas frutas trabalham a seu favor, ajudando a estabilizar a glicose. Outras, se consumidas sem cuidado, podem fazer o efeito contrário. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir exatamente isso. Não só quais são as 10 frutas que ajudam a controlar o açúcar no sangue, mas também aquelas que exigem mais atenção. E, principalmente, como usar esse conhecimento no seu dia a dia sem precisar viver com medo da comida. Porque no final, não se trata de cortar tudo, se trata de entender. E quando você entende, você deixa de lutar contra a alimentação e começa a usar ela ao seu favor. Agora vem a parte que realmente muda o jogo, porque sim, existem frutas que ajudam seu corpo a manter o açúcar no sangue mais estável, e muitas delas estão mais perto da sua rotina do que você imagina. Frutas como a pera e a maçã, por exemplo, são ótimas aliadas. Elas têm um impacto mais suave na glicose, principalmente quando consumidas com casca, por causa da fibra que desacelera a absorção do açúcar. Isso significa menos picos e mais estabilidade ao longo do dia. O maracujá também entra nessa lista, e não só pela glicose. Ele ainda ajuda no sono, e dormir bem é um dos fatores mais importantes para controlar o açúcar no sangue, algo que muita gente ignora. Já a laranja, quando consumida inteira, com os gomos, também é uma excelente escolha. Mas aqui tem um detalhe importante. O problema não é a fruta, é o suco. Sem a fibra, o açúcar entra rápido demais no organismo. Seguindo nessa linha, o kiwi aparece como um verdadeiro aliado duplo. Além de ajudar na glicose, ele contribui para a saúde cardiovascular, algo essencial para quem tem diabetes. E as frutas vermelhas, como a fresa e a cereja, são ainda mais interessantes, porque além de baixo impacto glicêmico, são ricas em antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos. E não para por aí. A goiaba é uma das frutas mais subestimadas e, ao mesmo tempo, mais poderosas para quem quer controlar a glicose. O abacate, apesar de diferente das outras frutas, também entra como um dos melhores, justamente por ter pouquíssimo impacto no açúcar no sangue. E o pêssego fecha essa lista como uma opção equilibrada e segura para o dia a dia. Percebe o padrão? Não é sobre evitar frutas, é sobre escolher as certas. Quando você entende isso, sua alimentação deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta de controle. Agora que você viu quais frutas ajudam, vem a pergunta mais importante. Por que essas frutas funcionam melhor no seu corpo? A resposta está em dois conceitos simples, mas extremamente poderosos: índice glicêmico e carga glicêmica. Pode parecer técnico, mas na prática é algo fácil de entender. O índice glicêmico mostra a velocidade com que o açúcar entra no seu sangue. Já a carga glicêmica mostra a quantidade total de açúcar que aquela fruta entrega. É como se fosse assim: uma fruta pode até liberar açúcar rápido, mas se a quantidade for pequena, o impacto ainda pode ser baixo. Ou o contrário, pode liberar mais devagar, mas em grande quantidade, o que também exige cuidado. É por isso que algumas frutas consideradas doces ainda podem ser seguras, e outras nem tanto. E aqui entra um detalhe que muda tudo: a fibra. Quando você come a fruta inteira, com casca ou com bagaço, essa fibra funciona como um freio,
retardando a entrada do açúcar no sangue. Mas quando você transforma essa fruta em suco, você remove exatamente essa proteção. Por isso, o mesmo alimento pode ter dois efeitos completamente diferentes no seu corpo. Comer uma laranja inteira é uma coisa, beber o suco dela é outra totalmente diferente. E é exatamente esse tipo de detalhe que define se sua glicose vai ficar estável ou não ao longo do dia. Quando você entende esse mecanismo, você deixa de depender de regras confusas e começa a tomar decisões mais inteligentes. Não é mais sobre decorar lista, é sobre saber como o seu corpo reage. Agora vem a parte que mais confunde as pessoas, porque são justamente aquelas frutas que todo mundo acha inofensivas que podem causar problemas quando consumidas sem atenção. Frutas como manga, abacaxi, banana, mamão e uva não são proibidas, mas exigem muito mais cuidado. O motivo é simples. Elas têm uma carga maior de açúcar e podem elevar a glicose mais rápido do que as anteriores. A manga, por exemplo, é deliciosa e rica em nutrientes, mas também concentra bastante açúcar. O abacaxi, mesmo com aquele sabor levemente ácido, pode enganar e causar picos de glicose. Já a banana, tão comum no dia a dia, pode ter um impacto significativo, principalmente quando está muito madura. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. O grau de maturação da fruta muda tudo. Uma banana mais verde tem mais amido resistente e impacta menos a glicose. Já aquela bem madura, com manchas escuras, tem muito mais açúcar disponível. Ou seja, a mesma fruta pode ser amiga ou inimiga, dependendo do ponto. Outro ponto importante são as uvas. Por serem pequenas e fáceis de comer, muita gente perde o controle da quantidade sem perceber. E quando você vê, já consumiu açúcar suficiente para causar um pico glicêmico significativo. E talvez o erro mais perigoso de todos: frutas secas. Uva passa, damasco seco, frutas desidratadas. Tudo isso concentra açúcar em pequenas porções. O que parece saudável pode, na prática, funcionar como um doce disfarçado. Por isso, o segredo não é eliminar essas frutas, é respeitar a quantidade e o contexto. Porque quando você entende isso, você não precisa abrir mão do que gosta, só precisa aprender a consumir com inteligência. No final, tudo se resume a isso. Não é sobre cortar frutas, é sobre aprender a usá-las ao seu favor no dia a dia. Porque até a melhor fruta pode virar um problema se for consumida da forma errada. O primeiro ponto é a quantidade. Mesmo frutas boas, como maçã, pera ou cereja, precisam de equilíbrio. Comer uma porção controlada é completamente diferente de exagerar achando que, por ser saudável, pode à vontade. Seu corpo responde à quantidade, não só à qualidade. O segundo ponto é o contexto. Comer fruta sozinha, em excesso, pode levar a glicose mais rápido. Mas quando você combina com fibras, proteínas ou gordura boa, como uma fruta com iogurte natural ou algumas castanhas, a absorção do açúcar fica mais lenta e equilibrada. Outro detalhe que muda tudo: o horário. Muitas pessoas percebem melhor controle da glicose quando consomem frutas durante o dia e não à noite, quando o metabolismo já está mais lento. Pequenas decisões como essa fazem diferença ao longo do tempo. E talvez o mais importante de tudo: constância. Não é o que você faz uma vez, é o que você repete todos os dias. Trocar frutas com alto impacto por aquelas mais seguras, ajustar porções e entender seu próprio corpo pode ser o divisor de águas entre viver lutando contra a glicose ou finalmente ter controle sobre ela. No fundo, a mensagem é simples. Você não precisa viver com medo da comida. Você só precisa aprender a escolher melhor. E quando isso acontece, a alimentação deixa de ser um problema e passa a ser parte da solução.